Olá pessoal, então estamos aqui, para esse nosso vídeo, tendo em vista que nós estamos vivendo essa situação atípica. Além do material que vocês têm, a nota de aula, eu também ofereço para vocês esse pequeno vídeo com alguns slides para que a gente possa pontuar aqui os temas principais, aquilo que tem de mais importante na nota de aula de vocês. Também é importante que vocês façam a leitura do texto de Gonzales, o capítulo 4, a partir da página 65, é a nossa referência para essa nossa aula de hoje. Eu acho que para ficar um pouquinho mais didático, esse vídeo ele vai ser curto, vai ser um vídeo relativamente rápido, mas se você pudesse organizar, pegar o seu slide, abrir o seu slide, porque eu vou me guiar aqui pelo meu, e aí a gente vai construindo essa nossa aula. Então, o tema da aula é cristianismo e a questão cultural. Pensamento cristão no contexto romano e grego dos primeiros séculos da era cristã. Vocês vão perceber que muitos pontos importantes, alguns aspectos relativos a esse assunto, a gente já acabou discutindo quando a gente falou da formação do cânon, quando a gente falou do contexto de desenvolvimento do cristianismo. Alguns aspectos vão se repetir aqui, mas aqui a nossa ênfase é trabalhar um pouco mais desse desenvolvimento do cristianismo e do pensamento cristão nesse contexto grego e romano. Então, no primeiro slide nós temos um texto bíblico, um verso bíblico, João capítulo 1, verso 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminava todos os homens. Esse é um texto bíblico que nós conhecemos muito bem. Aqui eu já posso usar algumas categorias, alguns conceitos teológicos que a gente já está começando a ver. Por exemplo, essa ideia da verdadeira luz, a verdadeira iluminação que iluminava todos os homens. Essa perspectiva embasada no contexto grego e romano que nós acabamos falando nas aulas anteriores, do Logos, ou dessa possibilidade do verdadeiro conhecimento, da verdadeira criação e de quem era verdadeiramente Deus. Então é um texto inclusive utilizado por Gonzales para dar esse contexto inicial. Então nessa introdução nós temos o quê? Nós temos o objetivo de analisar como o cristianismo se relaciona com a cultura, Uma vez que a cultura é essa forma do homem viver, ou tudo aquilo que o homem produz, é a cultura. No ambiente romano e no ambiente grego, nós temos uma grande produção cultural de músicas, enfim, todo o pensamento filosófico, A questão cultural é extremamente importante, nós sabemos, para o homem romano e para o homem grego. Entretanto, essa cultura era uma cultura que nós poderíamos dizer aqui, uma cultura secularizada, talvez, Você tem, por exemplo, o Império Romano, uma vasta extensão, Temos aqui, nesse mapa, a gente pode ver um pouco aqui de como Roma dominou aqui grande parte aqui da Europa, que era o Império Romano. Então, a extensão grandiosa do Império Romano fez com que os romanos se compreendessem como aqueles, digamos, donos da real verdade, ou aquilo que nós tínhamos falado na aula passada, quando Roma chega à luz de Roma, chega a boa notícia. Então, o que eu tento dizer é que essa cultura romana era a cultura universal, ou era a cultura verdadeira, ou era a verdadeira civilização. Então, como que o cristianismo se relaciona com essa cultura? Então, nós entendemos aqui, cultura se refere à produção do homem em sua existência, ou seja, aquilo que é criado e desenvolvido pelo homem através do tempo em várias sociedades. Então, desse modo, nós vamos analisar a relação das doutrinas cristãs com a produção do homem em aspectos específicos da sociedade. Ou seja, costumes, maneira de se vestir, as religiões e a própria ciência. Bem, tópico 2. Os romanos e os gregos, plenitude dos tempos e influências gerais. Vamos ver agora que tipo de contribuição específica os romanos deram para que o cristianismo se desenvolvesse, ou como a cultura romana ela influenciou aspectos específicos da fé cristã.
como que o cristianismo se relacionou com aspectos específicos da cultura romana. Primeira contribuição é o senso de pertencimento universal, né? Aquela perspectiva de que o romano ele se achava que a Roma era o universo, por assim dizer, né? Roma era toda a extensão do Império Romano significava realmente o que era uma cidade, ou a cidade romana é o universo, por assim dizer. Uma lei romana serviria para todo o Império. Então, o sentimento do romano é um sentimento de viver em um grande império, em uma grande cidade, onde todos são submetidos àquelas leis específicas ou à lei romana, como se não existisse uma divisão entre o povo romano. Quem era romano deveria se submeter a essa lei. Um segundo aspecto importante é a livre circulação no espaço geográfico, né? Ou a possibilidade que as pessoas tinham de transitar pelo Império Romano e assim dialogar sobre a sua fé, sua crença, sua filosofia, a sua religião. Isso proporcionou que especialmente soldados, né, que se convertiam ao cristianismo, tivessem a possibilidade de compartilhar sua fé com outras pessoas, né? Então a expansão do evangelho e também de outras filosofias é decorrente dessa livre circulação no espaço geográfico. O exército romano e o seu ideal de organização e de sistematização, né? Como eu acabei de falar para vocês, a grande maioria dos soldados romanos daquela época, eles se tornavam cristãos e como tinham a possibilidade de viajar por todo o império, e tinham essa livre circulação, poderiam compartilhar a sua fé, né? E esse ideal de organização ou de estruturação, inclusive hierárquica, proporcionou ao cristianismo uma sistematização, um ideal de organização, um ideal de unidade das pessoas e da fé cristã, provavelmente, né? A falta de eficiência religiosa, ou seja, as chamadas religiões de mistério, já passavam por um declínio muito grande em Roma e não conseguiam responder às reais necessidades do povo romano, né? E agora nós temos algumas contribuições gregas. Inclusive esse tópico nós já discutimos um pouco nas aulas passadas, não é? Mas vamos lá, nós temos a língua, né? Por exemplo, aquele chamado grego koiné, que era um grego mais popular, digamos assim, as pessoas utilizavam no seu dia a dia, que possibilitava uma grande comunicação entre as pessoas. A filosofia grega, né? Nós não precisamos nem mais recapitular isso, relembrar, né, a importância que a filosofia grega tem para a formação do pensamento cristão, a filosofia da religião, ou seja, você ter na religião aspectos importantes que são levados para a vida e ver sentido na própria história e no seu cotidiano, na sua vida, né? Ou seja, o romano, o grego, o cristão ali do primeiro e do segundo século, ele começava a ver que a sua religião dava um sentido à sua vida e um sentido pleno, né? De vida, de história, de significado. Então, temos aqui agora uma citação de Carnes, né? do seu livro Cristianismo através dos séculos, que também é uma referência para nós, e eu gostaria de ler de forma integral essa citação, porque essa citação ela vai consolidar justamente isso, a relação que o cristianismo tinha com a cultura grega, com a cultura romana, com a filosofia, e como se deu essa formação do pensamento cristão nesse sentido aí, né? nesse aspecto. A outra forma pela qual os grandes filósofos gregos ajudaram o cristianismo está ligada ao fato de chamarem a atenção dos gregos para uma realidade que transcendia o mundo temporal e visível em que viviam. Tanto Sócrates quanto Platão ensinaram, 5 séculos antes de Cristo, que este presente mundo temporal de sentidos é apenas uma sombra do mundo real em que os ideais supremos são abstrações intelectuais, como o bem, a beleza e a verdade. Portanto, aqui há um pouco daquilo que a gente estava discutindo na aula passada e um pouco do que a gente vai discutir nos próximos dias, né? Nas próximas aulas. A saber, a influência do pensamento filosófico grego
na formação do cristianismo e no seu ideal de que essa vida temporal ela é limitada, né? Ela é pequena e ela não se compara com a vida, digamos assim, metafísica, ou a vida que está além da objetividade, a vida que está além do material. Então, quando os filósofos começam a discutir a questão de beleza suprema, a questão de bondade, os ideais de verdade, de justiça, os valores, isso tem um impacto muito forte na formação do pensamento humano grego, né, da época, e isso de certa maneira vai repercutir na formação desse pensamento cristão aí do primeiro século, né? É óbvio, gente, que isso não é totalizado, né? O pensamento cristão ele não é apenas uma consequência do pensamento grego. O que estamos trabalhando nessas últimas aulas é a formação desse pensamento cristão. Ele absolve características do pensamento filosófico da Grécia Antiga. Então, quando os cristãos começaram a dialogar com a cultura, pontos em comum entre o pensamento de Cristo e dos apóstolos, aquilo que é o cristianismo, aquilo que é o evangelho, aquilo que nós conhecemos, passou a dialogar e a ter as características do pensamento cristão e as características de alguns pontos do pensamento filosófico, eles se uniram para que os cristãos tivessem, enfim, uma estrutura, um pensamento cristão. É isso que é colocado aqui. Ou seja, as verdades, elas transcendem o mundo material, o mundo objetivo, inclusive o próprio mundo da cultura. É isso que o apóstolo Paulo coloca muito bem, né, na sua teologia, ou no desenvolvimento da teologia do apóstolo Paulo, né? Ou seja, esse Deus que os gregos chamavam Deus desconhecido é conhecido por Paulo e deve ser conhecido por todos, porque ele se revelou outrora através, inclusive, do próprio pensamento racional da humanidade, como nós discutimos em alguns momentos quando estávamos falando do Logos, por exemplo. Próximo slide. A relação entre o cristianismo e a cultura. Então nós vamos agora, propriamente dito, entrar em alguns debates específicos acerca da relação direta, né? Até agora nós estávamos falando do contexto grego, do contexto romano, de como esse contexto ele influenciou basicamente assim, na formação do pensamento cristão, mas agora a pergunta é, de que modo Deus intervém naqueles lugares e períodos em que as pessoas não ouviram falar de Jesus Cristo? Ou seja, se há uma cultura, se há um pensamento, se há uma filosofia, se há um entendimento, esse entendimento ele já era cristão, já há uma perspectiva divina de revelação para um povo específico, para o povo grego, para o povo romano, para uma cultura específica, como as pessoas poderiam conhecer Deus, como Jesus intervém em lugares em que outrora ele não caminhou, ele não andou, ele não viveu ali naquela cultura. Isso é muito importante para a gente entender que se a cultura é a produção do homem, é aquilo que o homem produz, ou como diria Michel de Certeau, a cultura é a própria negação da morte, porque você estabelece significado à sua vida, e nós já entendemos que Deus criou todas as coisas foram criadas por meio dele e por Cristo. Então, qual a relação que existe entre o cristianismo e a cultura universal, ou a cultura que é produzida pelo homem? Será que a cultura que é produzida pelo homem ela contém aspectos em si que são, digamos assim, divinos ou cristãos, mesmo antes de Cristo? Bem, Gonzalez, né, em uma citação de uma página que vocês devem ler, como eu já disse, a partir da página 62, capítulo 4, ele vai dizer: deste modo existia, né, ou existe, ou há a necessidade lógica desta resposta, teria levado os cristãos a considerar a origem e o valor daquelas culturas que não conheciam o nome de Jesus. Ou seja, culturas e pensamentos, enfim, que são produzidos pelo homem em sua vida e culturas que não tinham uma relação direta com Cristo, com o cristianismo, elas devem ser ressignificadas, elas são ressignificadas,
qual a relação que existe entre a produção cultural, que não tem relação nenhuma com o cristianismo, e como isso se relaciona? Como o cristianismo explica a produção cultural daqueles povos que, apesar de não ter uma ligação direta com a estrutura dogmática cristã, você consegue perceber aspectos em comum ou até pensamentos e filosofias que têm uma relação direta com aquilo que o cristianismo explicaria. Então, a necessidade lógica dessa resposta, ou seja, de como Cristo se relaciona com culturas que as pessoas não ouviram falar dele, teria levado cristãos a considerar o valor daquelas culturas que são produzidas. Ok? No texto, nós vamos desenvolver isso bem direitinho, explicando cada aspecto dessa relação específica, né? Mas é isso que nós vamos desenvolver agora. Então, preste atenção aí. Essa perspectiva que os cristãos tinham de dar importância ao que o mundo produzia, ao que os povos produziam, e tentar relacionar isso, ou essa cultura que os povos produziam com a revelação cristã. Uma vez que Deus criou todas as coisas, e tudo aquilo que o homem produz tem em si um conteúdo, digamos, de certa maneira, cristão. É óbvio que existem culturas, como nós vamos ver mais para frente, que são deturpadas, né? Uma cultura que é caída, consequência de uma produção pecaminosa, é óbvio. Mas o cristão, ele não se afasta consideravelmente de toda a cultura que é produzida na humanidade, de toda a cultura que é produzida e foi pelos gregos e pelos romanos, porque se entende que Deus criou todas as coisas e tudo aquilo que o homem cria em sua cultura tem algum ponto e alguma relação com a revelação cristã. Então isso teria levado os cristãos do primeiro, segundo e terceiro século, e como nós vemos, né, a própria patrística, com esse objetivo de relacionar aspectos produzidos na cultura local com aspectos do cristianismo. Outro ponto importante, né, dessa relação do cristianismo com a cultura foi a perseguição romana. Uma vez que era necessário apresentar uma fé razoável para o povo e para as autoridades romanas durante as tentativas de condenação e diante das oportunidades de negarem a fé. Uma maneira de obter certa aceitação era a relação da fé com as tradições helênicas. O que significa isso? Significa que os cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro século, além de tentar relacionar a fé cristã com aspectos fundamentais da cultura, eles queriam dar uma resposta diante das perseguições. Não era justo que o cristão fosse perseguido, uma vez que diversos aspectos, não todos, mas diversos aspectos do pensamento cristão tinham uma relação direta com a produção da cultura grega e da cultura romana. Não fazia sentido os cristãos serem perseguidos se diversos aspectos do seu pensamento tinham relações com a cultura romana, com a cultura grega. É óbvio que existiam diversos aspectos que eram diferentes, né? Que não tinham nenhuma relação com a religião romana, como, por exemplo, as religiões de mistério, né? Como nós já discutimos, como, por exemplo, o aspecto da adoração ao César, né? ao imperador romano e aos deuses romanos, né? Mas a ideia de tentar responder às perseguições, ou por que nós somos perseguidos, também foi uma forma de promover essa aproximação do cristianismo com a cultura que era ali disseminada. É óbvio que o cristão dos primeiros séculos, ou aqueles que viviam na plenitude dos tempos, eles não viviam a todo momento tentando justificar a sua cultura, o seu pensamento cristão, ou tentando justificar por que acreditavam em Jesus dessa maneira, por que pensavam assim. Mas eles buscavam encontrar pontos para mostrar que eles não eram extremamente diferentes no que diz respeito à formação da cultura humana geral, né? Então, desejavam mostrar que a sua fé era razoável, né? Que o pensamento cristão era razoável para o povo. Tanto era razoável que muitos romanos migravam para o cristianismo.
tendo em vista a explicação que os cristãos davam, o sentido da fé que tinham. E, como nós já vimos, as religiões de mistério não atendiam a expectativa, a necessidade do povo. Então, esse objetivo está bem claro aqui em tentar se relacionar com aspectos gregos e romanos. Outro aspecto importante, aqui no ponto 4, é a questão do Logos, né, que a gente já vem discutindo em algumas aulas. O Logos é a ação de Deus no mundo cultural. O principal argumento utilizado pelos cristãos desse contexto para a relação da fé, né, o entendimento da criação com a cultura, foi a doutrina do Logos. Esta palavra grega que possuía vários significados, né? Ela pode se referir à palavra, razão, discurso, tratado, fala ou outras diversas ideias relacionadas a estas. A aproximação entre o pensamento cristão, entre a explicação racional da fé cristã, né? Entre as doutrinas cristãs, entre aquilo que o cristão acreditava ser a verdade e a cultura local grega e romana, foi a filosofia, a ideia, a percepção do Logos, né? Essa perspectiva do Logos, ou da razão, da palavra, da sabedoria suprema, como nós vimos em outras aulas, né, foi o que mais aproximou o povo da cultura da antiguidade clássica. Ou seja, a perspectiva de que há uma inteligência superior, de que há um Deus superior, de que há uma sabedoria superior, de que há uma razão superior, criadora do mundo e criadora de todas as coisas, né? A partir do platonismo e posteriormente do neoplatonismo, foi aquilo que mais aproximou os cristãos da cultura local, especialmente da cultura grega. Esse é o principal ponto, né? Essa questão ela é importante, né, de ser enfatizada, por isso eu queria que você lesse a nota de aula com bastante atenção e você tivesse sempre ligado ao que nós discutimos nas aulas passadas. Esse ponto do Logos nós discutimos bastante. A ênfase que eu quero dar aqui esse foi o ponto que mais aproximou os cristãos do mundo grego e do mundo romano e da cultura. Porque se o cristianismo acredita que tudo foi criado por Deus, né, e tudo foi criado a partir do Logos de Deus, vamos falar assim para facilitar, é muito simples compreender, portanto, que toda a cultura do povo romano e do povo grego, do povo do primeiro século, segundo e terceiro, ou seja, do povo da antiguidade clássica, né, como nós vimos do povo da história antiga, era muito razoável compreender que, portanto, o cristianismo ele não era tão distante ou tão antagônico daquilo que o homem pensava, vivia e fazia ou produzia culturalmente. Ok? Então vamos para frente. Um aspecto importante aí é de Fílon de Alexandria. Ele apropriou-se da teoria do Logos, explicando que o Logos é o princípio criativo pelo qual Deus age no mundo. Neste contexto, diante da cultura que enfrentaram, os cristãos desejaram validar e aceitar pontos desta cultura criada. Encontrando o campo aberto, associaram que Jesus é a encarnação do Logos, o Verbo eterno de Deus, que sempre esteve com Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas. Preste atenção. Alguns apologistas cristãos do século II aproveitaram-se do prólogo do quarto evangelho e o associaram à tradição filosófica helenística, declarando que Jesus é a encarnação do Logos eterno, ou seja, a racionalidade subjacente, né, e a toda a criação, de toda a criação. Esse aspecto é importante de nós enfatizarmos aqui. A ideia de você igualar, ou pelo menos tentar dizer ao povo que Jesus Cristo é esse Logos, ou essa potência criadora do mundo e do universo. Ok? Como nós, mais uma vez eu digo, estamos consolidando ao longo das aulas. Então vamos lá. Vamos para frente, né? Para Justino, apologista, portanto, não apenas Abraão foi cristão, por ter acesso ao Logos antes do cristianismo, mas Sócrates e Platão também,
pois sendo Logos a verdade, qualquer verdade que conheceram era cristã. Preste atenção aqui. Abraão, Sócrates e Platão não eram cristãos no que diz respeito à essência da palavra hoje. Pessoas que acreditavam em Cristo, porque eles são anteriores a Cristo. O que eu estou tentando enfatizar aqui, e é o pensamento de Gonzales, e é majoritário na história do pensamento cristão, é o quê? É que Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele é o Logos. Ele é a potência criadora de todas as coisas. Então, o que os cristãos argumentavam, alguns apologistas argumentavam, né, do primeiro, segundo e terceiro século, é que se essa é a verdade absoluta, todos aqueles anteriores a Cristo, que pensaram sobre a verdade suprema e absoluta, que perseguiram a verdade suprema e absoluta e discutiam, né? Como, por exemplo, nós temos Sócrates, Platão e o próprio Abraão, que recebeu a revelação de Deus, eles estavam em diálogo, eles receberam essa revelação e essa verdade universal, né? Atemporalmente falando, as pessoas que se relacionam e buscam essa verdade universal, elas devem e vão encontrar Jesus Cristo, porque Ele é a verdade universal, absoluta, é o Logos Criador. Então, C.S. Lewis, ele tem um pouco desse pensamento no livro, né? A Abolição do Homem, onde ele vai falar que todos aqueles que estudam, pesquisam e buscam a verdade suprema, inclusive em outras religiões, eles devem em algum momento chegar a Cristo. Isso não é uma afirmação absoluta de dizer que todas as religiões levam a Deus. Isso é heresia. Isso não é cristianismo. O que a filosofia, o pensamento dos cristãos dos primeiros séculos querem dizer é que tudo aquilo que é criado culturalmente, que trabalha com a verdade absoluta, deve levar a Cristo, porque Ele é a verdade absoluta. Ok, gente? Esse tópico é importante, né? Quando a gente está falando da relação do cristianismo e da cultura. Cristo é a verdade universal e absoluta que é revelada na Bíblia. E essa verdade absoluta, ela reverbera, ela chega a toda a cultura, porque tudo que é criado foi criado por Ele e deve ser criado para a sua honra e para a sua glória. É assim que o pensamento cristão entende a relação do cristianismo com a cultura. Então vamos lá, né? Então, esclarecendo melhor esse ponto, nós temos aí o pensamento de Gonzales explicando que nem todos de fato aceitaram que esse Logos grego era Cristo, mas Cristo estava acima desse Logos grego. O Logos grego leva ao entendimento de quem é Jesus, mas Cristo não era em absoluta verdade esse Logos grego. Sua atenção a essa citação extremamente importante. Entretanto, nem todos os cristãos se acharam entusiasmados com estas questões. Alguns acreditavam que isso abriria porta para todo tipo de doutrina. O mais importante foi Tertuliano, escritor e apologista cristão da cidade de Cartago, no norte da África, para quem a ameaça das heresias à igreja tinha se originado na filosofia. Suas palavras nesse sentido tornaram-se famosas. Que tem Atenas a ver com Jerusalém? Que acordo pode haver entre a academia e a igreja? O que existe entre os hereges e os cristãos? Portanto, há uma linha extremamente tênue e difícil que nós devemos ter atenção a esse aspecto, em afirmar que o Logos e a cultura é o próprio Cristo, ou que o Logos e a cultura humana produzida, ela tem uma relação direta com o Evangelho. Não é bem assim, né? A teoria, a filosofia, o pensamento acerca do Logos, ela conduz e ela tem uma relação com Cristo, porque Ele é o Verbo e a palavra e a razão através de tudo se fez, né? Esse aspecto é muito importante. Então, sobre a relação entre Logos, o Cristo e Deus, temos alguns apontamentos interessantes e necessários. Então, preste atenção à leitura do slide. Um ponto fundamental é a compreensão correta da relação entre o Logos e o Cristo. Segundo Kelly, né, em seu livro espetacular que nós estamos utilizando aqui,
a história da doutrina cristã, né, patrística, a história da doutrina cristã. Cristo era o pensamento, a mente do Pai, e que, como manifesto na criação e na revelação, ele era a extrapolação, a expressão deste intelecto. Ou seja, não significa que Cristo é toda a criação cultural produzida pelo homem, ou pensamento filosófico produzido pelo homem em todos os seus aspectos culturais, mas que ele é o pensamento e a mente do Pai, e ele se manifesta na criação e na revelação, mas ele extrapola, ele está acima de todas as coisas que são criadas, porque ele criou todas as coisas. Ok? Então, vamos agora para um tópico extremamente importante no que diz respeito ao cristianismo e a relação com a cultura material, com a cultura imaterial, ou digamos com aquilo que é subjetivo. O cristianismo e o valor da cultura. A cultura material e a cultura imaterial. Desta forma, né, meus irmãos, é tarefa do cristão, ou dos cristãos, portanto, descobrir e aceitar a ação de Deus na história e na cultura, pois caso contrário, seu Deus seria um Deus parcial, o Deus de determinadas região, né, de determinada região, ou determinada igreja, mas não de toda a criação. Esse tópico é importante para enfatizar isso, né? De que os cristãos, eles devem saber que toda a cultura material, ou seja, aquilo que nós produzimos cientificamente, né? Através da engenharia, o pensamento tecnológico, né? Da tecnologia, da industrialização, livros, histórias, tudo aquilo que o homem produz em seu aspecto material, culturalmente falando, ou imaterial, de forma subjetiva e de pensamento, ela tem alguma relação com Deus, porque Deus criou todas as coisas e concedeu ao homem essa capacidade criativa. É óbvio que o homem, como agente e promotor da queda, né, e cheio de pecado, e com o pecado em si, deturpado e longe de Deus, ele pode e cria e desenvolve culturas e aspectos culturais e pensamento e toda forma de produção de cultura material que também não tem uma relação direta com a revelação de Deus ou com o próprio Cristo. Entretanto, a grande maioria das coisas, do pensamento, daquilo que é produzido pelo homem, né, no aspecto material e imaterial, ele tem alguma relação com Deus e com Cristo, porque ele criou todas as coisas, como nós vimos na aula passada, né? Porque senão nós estaríamos, como Gonzalez afirma, dizendo que Deus criou apenas uma parte do mundo, ou uma parte do universo, ou Deus é um Deus local, é um Deus de uma igreja, é o Deus de uma música, é o Deus de um livro apenas. Mas Deus é um Deus que criou todas as coisas e nos deu essa capacidade criativa de produzir. É aí que entra esse aspecto da cosmovisão e da questão de você ressignificar a cultura, né? Para Deus e por Deus. Temos também um aspecto importante no que diz respeito ao valor da cultura, né? Sua atenção ao slide, por favor. Vale salientar que a doutrina do Logos não é uma doutrina oficial da igreja. Entretanto, ela tem sido usada para demonstrar que Deus Redentor não é outro senão Deus Criador. Ou seja, o que nós estamos tentando dizer aqui é que toda essa cultura que é produzida pelo homem através dos séculos, ao longo de todos os séculos, é uma cultura que pode e deve ser ressignificada para Deus e por Deus. E que esse entendimento acerca do Logos, ou seja, Cristo ser esse Logos grego criador, ele não é uma doutrina majoritária da igreja, né? Mas é um pensamento que nos aproxima da cultura e do pensamento grego daquilo que é criado. Por que nos aproxima? Porque a partir dele nós entendemos que todo o mundo criado foi criado por Deus através de Cristo. Então, aspectos culturais da vida do homem, né? Aspectos do universo, tanto daquilo que nós criamos no mundo, ou da criação daquilo que já é criado, né, e que a ciência estuda, ela tem uma relação com Deus Criador. Deus não é distante ou ausente daquilo que nós produzimos culturalmente,
mas aquilo que nós produzimos culturalmente tem uma relação direta com ele, porque ele criou todas as coisas. Essa é a afirmação básica. Esse é o resumo, digamos assim, do pensamento do cristianismo a respeito da cultura. Mais um slide que diz: quando os cristãos se dirigem à realidade não cristã, portanto, eles devem procurar ver nela as marcas do Deus Criador e Redentor e julgar os acontecimentos dessa outra realidade com base naquilo que já conheceram de Deus em Jesus Cristo. Isso é o que eu acabei de falar sobre ressignificar e sobre buscar aspectos importantes dessa cultura criada ao longo dos séculos que tem uma relação direta com o pensamento cristão, né? Por fim, a gente tem aqui um debate sobre acomodação e aculturação, né? Se nós somos cristãos e valorizamos a cultura, nós precisamos compreender esses dois pontos. Toda cultura deve ser colocada diante de Deus e pode ser ressignificada como uma cultura cristã. Primeiro aspecto, nós temos a acomodação, o limite até qual o cristianismo deve se acomodar às práticas culturais de novas terras, né? Uma vez que nem sempre é possível, né, o diálogo, a inter-relação e a própria ressignificação daquela cultura que foi criada pelo homem. Às vezes é incompatível, né, o pensamento cristão com a cultura, com o pensamento, com a filosofia de determinada região, terra, como Gonzalez coloca, né? E a aculturação, que seria uma necessidade de missionários adaptarem e adequarem sua mensagem a uma cultura receptora, ou seja, sim, sempre é possível que o pensamento cristão penetre uma cultura, que ele se acomode nesse sentido, né? Ele passa por um processo de aculturação específica em culturas específicas, em regiões específicas, né, do mundo. Ou seja, a aproximação que há entre a cultura cristã, o pensamento cristão e filosofias, pensamentos, culturas e comportamentos específicos. Então, nós estamos chegando agora, né, ao final desse nosso diálogo, dessa nossa aula. Eu espero que esse pequeno vídeo aí, ele possa ajudar você no seu estudo, na sua leitura. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, enfim, qualquer coisa, vocês podem me procurar, né? Eu estou aí no grupo do WhatsApp, para que a gente possa construir esse diálogo e a gente vai superando esse momento de dificuldade, tá bom? O último slide, portanto, é esse: os cristãos devem buscar Jesus, o Logos, em sua prática da justiça, em sua ordem social, na estrutura de suas famílias, bem como em sua arte, música, lendas e mitos. Portanto, nós somos, sim, chamados a compreender a cultura local, a compreender que nós herdamos essa antiguidade clássica, né, gregos e romanos. Essa antiguidade clássica penetrou e influenciou muito o cristianismo, e o cristianismo penetrou e influenciou muito, ressignificou o pensamento da antiguidade clássica, e é assim que nós devemos viver hoje, olhando para a cultura em seus diversos aspectos, né? Ou seja, nas artes, na música, na economia, na família, olhar isso como aspecto cristão. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.